Aí tem a consequência, né? Se faço contra a minha vontade, uma incumbência do Evangelho me é confiada. Então, seja, se eu negligencio uma incumbência que está sobre meus ombros, uma incumbência que não é humana, uma incumbência que é divina. Tem gente, grande problema dos nós obreiros é considerarmos que, ao não cumprir uma incumbência, estamos sendo negligentes para com o homem. Não, você está sendo negligente com Deus. O outro texto, então, o irmão e irmã que encontrou, Romanos 12, versículo 11, pode estar lendo. Romanos 12, versículo 11. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Muito bem. Agora, esse é um versículo, esse texto último agora é o mais forte. Até eu gostaria que você lesse bem pausado assim, para entrar bem nos nossos ouvidos. 2 Coríntios 12, 15. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém. Eu vou até repetir, para você pensar aqui bem agora. E essa mensagem essa tarde, esse estudo essa tarde é para você refletir. Vou trabalhar muito com reflexão na sua mente. Você vai fazer um autoexame hoje à tarde. Olha aqui. E eu, muito alegremente. Olha aqui o paradoxo. Tem gente que considera que gastar é tristeza. Gastar na obra é aflição, é tormento, é prova, não é? Mas o apóstolo Paulo diz ao contrário. Se eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar, olha aí, e me deixarei gastar por vós, se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Como se fosse uma pergunta que ele está fazendo. Agora vamos entrar no estudo. Eu vou fazer uma introdução aqui falando sobre os discípulos no contexto da cultura tanto hebraica como também da cultura helênica do Novo Testamento. Quando nós vemos a questão discípulo no Antigo Testamento, havia uma proposta que todo judeu, desde lá de criança, tinha que seguir e observar, é que ele era educado primeiramente em casa. Então a educação pedagógica do judeu era assim desenvolvida. Primeiro era educado em casa. Segundo, quando ele completava seus 8 para 10 anos, ele ia ser discipulado, educado, instruído aos pés de um rabino, uma educação pública baseada na Torá, na lei, no Pentateuco. E depois os jovens quando chegavam aos 14 anos, eram selecionados, feita uma seleção. Os melhores dessa seleção, eles iam se tornar tálmides, ou seja, discípulos de corpo e alma.
para seguirem o rabino e se tornarem igual a ele ou até melhor que ele. E havia um lema para eles: eu ando na poeira dos pés do meu rabino para um dia tornar-me igual a ele. E isso é que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo vai falar numa das suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele falou isso? Porque ele era imitador de Gamaliel. Então ele fala assim: sede meus imitadores, como meus tálmides, como meus discípulos. Sede meus imitadores, me imite, como a poeira dos meus pés, para se tornar igual a mim, porque eu estou fazendo isso para me tornar igual a Cristo. E aí nós vamos agora para o contexto do Novo Testamento, é mais complicado ainda, e desconstrói o contexto do Novo Testamento, o contexto eclesiástico da atualidade, porque tem muito obreiro e discípulo hoje que tinha que observar o que é ser discípulo no Novo Testamento. Discípulo no Novo Testamento, esse termo discípulo no Novo Testamento, o grego do Novo Testamento, é matetes. Quem que eram os matetes? Quem que eram os ministros? Quando Paulo usa o termo assim, ministro, ele está usando o termo também matete. Sabe quem que era o matete no contexto helênico da Grécia? Era aqueles que ficavam lá no fim do convés, do porão do navio, com uma função: remar a embarcação de noite, revezando, ou colocando carvão naqueles navios que era a vapor, para ir mantendo aceso a chama. Isso ininterruptamente. Então, o contexto e a proposta de um discípulo no Novo Testamento era púlpito? Não. Era status, outdoor? Não. Era pregar em conferências? Não. Era TVs e voz audível? Não. Até porque o discípulo no contexto do Novo Testamento, ele não era nem visto. Estava onde? No convés, no porão do navio. E não era diferente no Antigo Testamento, porque o levita, e agora eu vou para os levitas, hein? Acho que vai me arrepender de me convidar. Os levitas, que hoje querem ser estrelas, no contexto do Antigo Testamento, sabe o que o levita fazia? Lá está em Levítico. Ficava dia e noite revezando, colocando lenha debaixo do altar, para o fogo não se apagar. Isso uma turma, né? Porque tinha uma outra turma que era responsável por limpar o altar, retirando todas as entranhas dos sacrifícios dos animais, fazer aquela limpeza, né? Imagine o serviço. E aí hoje você convida um obreiro para ele fazer um mutirão, numa limpeza. Não posso. E o discípulo, no contexto tanto do Antigo Testamento como no contexto do Novo Testamento, a proposta era essa. Jesus, quando chama os seus discípulos, seus 12 apóstolos, a proposta era essa: vinde após mim, ou seja, comei o pó dos meus pés, e aí eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas a condição é essa. E tem uma coisa que Jesus disse muito importante: para seguir e andar após mim, vocês não vão ter moradas, não vão ter lugares onde dormir. Não foi isso? Vocês não vão ter lugares onde dormir, não vão ter residência fixa.
Um dia vão estar em Cafarnaum, um dia na Galileia, um dia em Betânia, um dia em Jerusalém, um dia na montanha, um dia no deserto. Por quê? Porque vocês vão ter que tomar a vossa cruz e me seguir, negar-se a si mesmo. Então essa que era a proposta. E aí quando você olha para esse tema disposição e disponibilidade, por que tratar de disposição e disponibilidade se nós temos uma proposta dentro do contexto discípulo, ministro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que não inclui disposição e disponibilidade, porque era algo já natural, consciente. Eu vou ser ministro, então eu vou ser um discípulo, então eu tenho que saber que a minha função, eu fui escolhido para isso. Então agora não é eu, agora não sou eu mais que vivo, agora não tenho mais escolha. O meu eu acabou. Mas como hoje, não é, os valores morais, os valores éticos, os valores eclesiásticos, ministeriais se dissolveram, nós precisamos trabalhar com esse tema. Porque aí nós lemos o último versículo, né? Eu me deixarei gastar. Será que um obreiro hoje, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, ele abraça esse tema? Eu me deixarei gastar. Será que nós estamos vivendo uma geração de obreiros, de discípulos que abraçam o tema? Eu vim para o ministério, para quê? Para me deixar gastar. Para ser perseguido, para ser criticado, para ser muitas das vezes caluniado, para tomar pedradas, e até como Paulo, para ser achicotado, para ter noites na prisão. E aí vou para Paulo também, e para na aposentadoria, na minha jubilação, eu estar sendo assistido pela guarda pretoriana, não permitindo nem que eu saia da porta da minha casa. E aí quem quiser me ouvir, que venha até em casa. Por quê? Porque eu não estou com uma prisão domiciliar. Agora eu pergunto para você, alguma vez Paulo reclamou? Alguma vez Paulo disse assim, eu não estou saindo a partir de hoje do Evangelho, estou abandonando a causa? Então, o termo disposição no grego, ele vem do original, o termo reitoimasia. Esse termo reitoimasia, ele quer significar algumas questões muito importantes. Primeiro, o ato de preparar. O ato de preparar, tem pessoas hoje que pensam, ou que criam um estereótipo, que preparação é só formação. Eu fiz uma formação, alcancei um diploma, já estou apto. Não, tem uma parte importante, a formação, o conhecimento, mas falta 3 outras partes. A graça, que não vem na formação, a unção, que não vem na formação, e a aprovação do deserto. Porque Paulo, eu vou utilizar muito Paulo hoje, ele é formado,
antes de ser chamado. Formou-se aonde? Nas melhores instituições de Tarso. Tinha formação, vamos dizer assim, quase total, porque quando se formava assim, Tarso, tá, na Cilícia, como Lucas formou, o mesmo autor do Evangelho de Lucas e de Atos, quando você escolhia um curso, mas ia ter conhecimento dos demais outras áreas distintas, então você fazia uma formação quase que transdisciplinar, que alcançava todas as disciplinas, tinha um conhecimento geral, um conhecimento macro. E lá vem Paulo, formado, pronto, doutor. Aí, quando é chamado no caminho de Damasco, estava pronto, formado, mas teve que passar mais 14 anos no deserto da Galácia. Para quê? Para ser aprovado para o ministério. Mas ele já não tinha sido formado aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres da lei? Tinha. Ele já não tinha formação? Tinha. Ele não estava pronto? Não. Porque o ministério precisa ser experimentado. Eu saí dos seminários, eu pensei assim, fiz parte, tenho por trás de mim um nome, sou descendente da família Colenda, glória, agora só dá eu. E aí sabe o que Deus fez comigo? Mandou eu pregar lá no fim do Cafundó do Amazonas. Primeiro grande congresso que eu preguei foi em Beiradão. Os irmãos que participaram do congresso chegando de barco, chalando, né? É assim que Deus faz, isso é ser aprovado. Ainda fiquei 2 semanas depois lá com o pastor acompanhando ele. Meus irmãos, que jornada evangelística, de barco. Uma noite eu estava voltando para uma congregação com o barco também assim, ó, pum, empinou. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí agora veio depois, quando a pessoa que estava à frente, meu irmão que estava à frente lá, controlando o motor, disse, não pastor, fica tranquilo, que fomos jacaré, nós batemos nele e ele só levantou, o barco só levantou, que empinou, mas vai voltar. Então é isso, é ser aprovado. Está formado, mas não está aprovado. Tem diploma, mas não tem aprovação do ministério espiritual, ação do Espírito, introjetando a graça, a unção e a experiência com Deus. E aí, depois de mais 8 anos, depois do Amazonas, na África, está pronto? Não está pronto não, ainda teve mais, porque assim, para cada um, conforme o que Deus quer fazer na tua vida, se você quer o reconhecimento lá do céu, que é o diferencial, aí tem que ter aprovação. Aí o diploma não vai funcionar. Então hoje há um grande problema e há uma grande mudança de valor que muitos consideram que está o ato de preparar formação. Formação é importante, todos têm que ter, mas não é o suficiente. Segundo, a condição de uma pessoa estar pronta, preparada, prontidão. Prontidão, sabe que nos direciona aos atalaias do Antigo Testamento, que estavam na torre de vigia, noite e dia de prontidão, para vigiar que os inimigos de Israel não entrassem pelos muros de Jerusalém e invadissem a cidade.
É isso que Ezequiel profetiza, e muitas das vezes se coloca na condição de uma atalaia, e utiliza muito a expressão atalaia no seu livro profético Ezequiel. Por quê? Porque aquele momento que Ezequiel está vivendo, lá no cativeiro babilônico, ele, Daniel, que são profetas do cativeiro babilônico, era um momento que tinha que ter, eles principalmente, total condição de vigias de Jeová, de Yahvé, perante o povo que estava na Babilônia, alguns até perdendo a sua identidade e abandonando a lei, e abandonando Yahvé. E aí Deus levanta Ezequiel, levanta Daniel, fiquem aí agora vigiando, fiquem aí como fiscais, como supervisores do que? Da minha lei, da minha aliança, do meu pacto, para ver se eles vão ser agora fiéis ao monte Sinai, aonde assinalei com eles um pacto, e esse pacto foi autenticado com sangue de bodes e cordeiros. Mas agora vai vir um pacto superior, mas para que eles entrem no pacto superior, eles não podem me abandonar. E nós estamos no pacto superior, que não é autenticado com sangue de bodes e ovelhas e cordeiros, mas com o sangue de Cristo, e temos abandonado o pacto, e temos abandonado a chamada, e temos abandonado o compromisso. E aí, disposição, e até coloquei aqui, deve haver no coração do obreiro a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. E aí depois, o obreiro deve estar sempre disponível para Deus. A expressão eis-me aqui, tão encontrada nas páginas das Escrituras, significa aqui estou eu, pronto para atender. E aí eu vou para Isaías agora. Isaías, membro da família que governava do rei Uzias, dentro do palácio, vivendo no palácio, o Senhor chama ele. Tinha tudo para dizer não, mas quando ele diz eis-me aqui, envie-me a mim, ele estava dizendo automaticamente: estou pronto, apto, fui escolhido, não volto para trás. Ah, mas ele sabia, será que o fim dele ia ser morto, amarrado em uma árvore e depois sendo cerrado? Ele estava pronto para isso, irmãos. Quem no Antigo Testamento, como no Novo Testamento dizia eis-me aqui, envie-me a mim, estava pronto para até ser morto pela causa do Evangelho. Você não vai ver um desses 12, a não ser Judas Iscariotes, que abandona a causa. Então, disposição é o ato de apresentar-se pronto para cumprir a missão que foi confiada. Aí, agora, existe um conflito, uma guerra interior, e nesta guerra interior é que vai causar um grande confronto espiritual, que leva a pessoa, muitas das vezes, a não saber o que é hoje o ato de estar disponível, disponibilidade e disposição. Porque aí eu vou colocar agora o segundo slide. Pode passar o segundo para nós. Olha lá, disposição consciente versus razão. Por que consciente? Toda pessoa, quando ela é convocada para uma obra, para uma missão, para uma tarefa,
para uma função, um trabalho dentro de qualquer que seja atividade, cargo, dentro da igreja, dentro da obra, dentro do reino de Deus, ela tem que ter consciência, primeiramente, do que lhe foi confiado. O irmão foi convidado para ser porteiro, então ter consciência que vai ser porteiro e o que precisa fazer na função que lhe foi confiado. Irmã, a senhora a partir de hoje vai trabalhar como líder do louvor. Então, tem que ter consciência, ser consciente da missão que foi confiada, preparar-se para ela e ser fiel a essa tarefa e primeiramente a Deus, que te capacitou, tocou no seu líder e te colocou nessa oportunidade de estar à frente do louvor da igreja. Então agora que você está à frente dessa responsabilidade, você tem que ser consciente. E ser consciente implica 4 questões muito importantes. Primeiro, entendimento da tarefa, porque todo aquele que é consciente entendeu automaticamente o cognitivo dele, o intelecto dele, lhe leva a ter a consciência, o entendimento do que ele agora assumiu, da responsabilidade que agora ele assumiu, da tarefa